Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado e hoje eu vou trazer para vocês um canivete que é um símbolo da história da África, principalmente dos sul-africanos. A gente está falando aqui do canivete que é inspirado no grande ícone Okapi, que é o canivete da África do Sul. Esse aqui é um canivete Kodu da Cold Steel, inspirado nele. Aqui ela já vem com uma série de melhorias, né, aperfeiçoando algumas técnicas, alguns materiais. A Cold Steel ela é tradicionalmente conhecida por isso. Ela vai na lâmina asiática, pega no Japão a Tanto, desenvolve as lâminas deles, e aqui com a lâmina Kodu da Cold Steel não é diferente. Eu vou trazer um pouco da experiência, um pouco da história para vocês. Antes de entrar nessa lâmina especificamente, eu vou trazer para vocês a história do que é o Okapi, né? O Okapi, o que é? Uma lâmina alemã, próxima à Primeira Guerra Mundial, em 1902 aproximadamente. Uma empresa alemã ela começa a fabricar essa lâmina chamada Okapi, mais de 120 anos aí de tradição, de história, e é uma lâmina de madeira, jatobá principalmente, com uma lâmina de aço mais simples, uma lâmina relativamente barata, certo? Com esse sistema aqui de travamento de anel, através desse sistema aqui, e vira um ícone na África. Por quê? Porque é uma lâmina de baixo custo, né? A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ela era a região ali da Namíbia, próximo à África do Sul, ela era da colônia alemã. E a Alemanha fabricou essa lâmina, basicamente focada nisso. Tanto que o Okapi é uma espécie de... é um primo da girafa da África, né? Então eles colocaram esse animal como um destaque, até mesmo como uma jogada de marketing. E durante muitos anos, inclusive depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde a colônia e a África do Sul, junto com os britânicos, tomam parte da Namíbia e vira tudo África do Sul, ela se torna principalmente uma lâmina utilizada por pessoas que vão contra aquele sistema. Depois vem o apartheid, vem todo aquele período que a África do Sul vive, e essas lâminas, a Okapi, ela vira uma lâmina, uma referência de uma lâmina de resistência. Depois o próprio Bob Marley, o cantor de reggae, depois ele se interessa por essa cultura, na luta contra também o preconceito racial, e leva essa cultura dessa lâmina para a Jamaica, onde lá ela toma uma proporção também muito grande comercialmente falando, e isso daí traz uma visibilidade muito grande para essa lâmina aqui, certo? E a Cold Steel ela vem justamente modernizando, trazendo aí um material de cabo melhor, trazendo um aço melhor, trazendo um sistema melhor, mas mantendo a estrutura básica, né, dessa lâmina histórica, né, da África. Outra coisa que é importante a gente lembrar, normalmente essas lâminas, Okapi, elas vêm com 3 estrelas, e vem com uma lua desenhada aqui. E foi popularizado como uma lâmina por um tempo que seria vinculada à bandidagem, vinculada a pessoas, à criminalidade. E não é bem por aí, né? Na verdade, nesse período, as pessoas que utilizavam essa lâmina, por ser mais barata, eram pessoas que estavam relativamente marginalizadas na sociedade. Não necessariamente do ponto de vista criminoso, mas sim do ponto de vista financeiro. Porque é importante a gente entender que hoje existem lâminas, Okapi, que inclusive nem tem fio. É uma lâmina basicamente com componente histórico e com pedaços de ouro, com peças preciosas, como realmente uma prova de status, o que mostra realmente o tanto que é importante para a cultura deles, e é legal a gente poder ter um item de coleção desse nível nas nossas mãos, né? É sempre bacana quando a gente vê uma estrutura, uma ferramenta de cutelaria, acompanhar toda a história, né? Então você vê equipamentos desse tipo estavam ali na Primeira Guerra Mundial, acompanharam um ciclo da África do Sul muito difícil, o período do apartheid, depois encontraram aí um prestígio junto à história e consolidou, ali próximo a 1988, se eu não me engano, a Alemanha vende o direito de fabricação para uma empresa africana e sul-africana, e aí passa realmente a ser fabricado na África. E a Cold Steel lança esse Kodu, é um antílope muito bonito, e lança essa lâmina com esse aspecto histórico fantástico, mantendo os mesmos princípios aqui. Quando você vai olhar, ó, você tem que puxar bem aqui para cima, ó, é uma lâmina que é por sistema de catraca, né? Esse o-ring lock aqui, você puxa ele para cima, ó como é que é. Tem essa ponta aqui, ó, aí você puxa
E ela vem. Isso aqui é uma lâmina original e uma lâmina muito barata, pessoal. Isso aqui a gente está falando de uma lâmina que eu vi antes de fazer o vídeo. Essa aqui é uma lâmina antiga da minha coleção. Essa aqui ela é da Cold Steel original, na casa dos R$ 86 na Amazon. Tem o sistema Light, que ela é sem esse O-ring lock aqui, esse sistema do anel, que ela vai abrindo de catraca, ela é só de abrir e fechar. E tem essa aqui que eu particularmente prefiro porque o aspecto histórico tem um impacto muito maior, né? A lâmina dela ela já é num aço melhor, é um aço 5CR15 Move. Ela tem essa ponta, ó o barulho. Ó. Totalmente na catraca, uma trava excelente. Você vê os testes com essa lâmina aqui no YouTube da Cold Steel, são testes extremamente agressivos. Uma lâmina grande, vou botar aqui do lado para vocês, da nossa tradicional caneta Bic, para vocês terem uma noção. Uma lâmina grande, um aço de 2 milímetros de espessura aqui, muito interessante. Ó, então aqui a gente está trabalhando uma lâmina de 25 centímetros, sendo 10 centímetros e meio de lâmina, um cabo de 14 centímetros e meio, certo? Uma lâmina muito leve, o peso dela é algo que é irrisório, é impressionante o peso dela, deve ser aí 81 gramas, deixa eu botar aqui para vocês verem, 80 gramas, algo muito leve realmente, porque o material dela é uma fibra de nylon do cabo, junto com essa lâmina, aqui ó, tem que tomar cuidado pessoal, porque se bobear, ó, puxa e fecha aqui, ó. Ao mesmo tempo que puxa, fecha. A gente tá falando de um item, ó o barulho. Tem a tradição antiga que diz que quando você escuta esse barulho, alguém tá te chamando pra briga, né? Mas é claro que é só mais de tradições, de culturas que a gente gosta, a gente traz aqui para vocês sempre com muito cuidado, com muito respeito e pede sempre, pessoal, que você se inscreva no canal. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito difícil de você ver na nossa língua. É muito difícil você ver alguém trazer isso aqui para o Brasil. Então eu peço que vocês se inscrevam, que vocês deixem um like, que vocês escrevam algo, pessoal, nos comentários. Dá um like, aproveita para hypar o vídeo, fortalece, são coisas que são de graça, pessoal, e nos motiva muito a trabalhar, a seguir fazendo esse tipo de trabalho, que é um trabalho importante, um trabalho histórico, principalmente para a coleção. Pessoas como nós que gostamos de lâminas, gostamos de entender, e muita coisa a gente não fica nem sabendo, justamente porque são coisas que não se tem esse cuidado, essa atenção que eu estou tendo com vocês. É uma lâmina muito bonita, eu gosto bastante dela. Esse aço é um aço macio, bom de afiar, fácil de manter o fio. E eu acho que ela entrega bastante, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá a afiação dela, ó. Eu gosto muito dessa lâmina, pessoal, muita história nesse processo, ó. Ah, monge, você já afiou ela? Não, pessoal, nunca afiei. Desde que eu peguei essa lâmina aqui, se eu usei ela 2, 3 vezes no bolso, foi muito. Mas eu pego muito, eu tenho por prática pegar as minhas lâminas e ficar contemplando. Então, às vezes eu pego, boto às vezes estou ali tomando um café, alguma coisa, abro a gaveta, pego uma lâmina dessa, lembro da história, pesquiso, dou uma olhada. Curto, sabe, pessoal? Gosto de realmente dedicar um tempo ali a curtir esses itens, certo? Eu acho que basicamente, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês sobre ela era isso. Essa lâmina, principalmente a lâmina original, né, o cap, que é baseada em um clip point bem bonito aqui, ó, um desenho de garra aqui para a gente poder fazer a abertura dela de forma mais simples. Uma lâmina muito bonita. Ela é baseada, pessoal, nas navalhas espanholas antigas. Então não é um desenho alemão especificamente. Ela tem base nessas antigas navalhas espanholas. Então você vê que o mundo ele está interligado desde sempre, né? Vamos dizer assim. E a África tem um papel fundamental na história da humanidade. E aqui, pessoal, nós temos a Alemanha, a África, também os Estados Unidos com a Cold Steel e agora aqui o Brasil. E é muito, muito acessível essa lâmina. Essa é uma lâmina que não vale a pena pegar uma réplica, uma lâmina barata, uma lâmina que muita gente não valoriza por não conhecer a história, por não saber o valor que tem e o tanto que isso aqui fez parte da história de um continente sul-africano ali, a região da África, né, no país da África do Sul. Então é muito bacana a gente conhecer essa história e entender o tanto que fez diferença. Além de ser uma lâmina muito bonita, muito estilosa e muito acessível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. E lembre-se,
sejam sempre fortes.